Olá, sejam muito bem-vindos ao Gastro em Foco, este que é o programa oficial da Federação Brasileira de Gastroenterologia, na sua edição especial de videocast SBAD 2025. A FBG montou um estúdio aqui dentro do Distrito Anhembi para nós fazermos uma série de videocasts com assuntos relacionados à gastroenterologia. Eu sou Eltia Pinto, gastroenterologista e endoscopista do Hospital Universitário Walter Cantídio da Universidade Federal do Ceará, atual presidente da Associação Cearense de Gastroenterologia, da CBN 2526, e membro da Comissão de Assuntos Digitais da FBG. Nesse videocast, nós vamos falar sobre microbiota intestinal e modulação, da ciência ao consultório. Para isso, convidamos dois especialistas dessa área para falarmos conosco a respeito disso. Primeiro é o Dr. Marcelo Indrizzi, que é gastroenterologista e doutor pela Unicamp e professor de gastroenterologia da Faculdade de Medicina da Unicamp. Doutor Marcelo, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, El. E a outra convidada é a doutora Raíssa Said, que é gastroenterologista pela Universidade Federal de Minas Gerais, preceptora de gastroenterologia do Hospital de Servidores de Minas Gerais e professora de medicina da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais. Doutora Raíssa, seja muito bem-vinda aqui ao nosso podcast. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Bom, microbiota intestinal. Vocês que já devem ter ouvido muito, a gente fala demais sobre microbiota nos nossos congressos que tem aí. A SBAD, realmente, nós temos aqui várias salas, várias aulas falando sobre microbiota. O tanto que tem se estudado nos últimos anos, muito um crescimento exponencial dos trabalhos. Se a gente for fazer uma pesquisa no PubMed, vai ver milhares de trabalhos a respeito da microbiota. Mas eu gostaria de saber de vocês, o que vocês vêm destacando de mais atual relacionado a esses estudos relacionados à microbiota, tanto em relação à saúde, cuidado com a saúde, relacionado com a doença, que chama mais atenção, que possa até nos ajudar mais numa questão do dia a dia, por exemplo. O que a gente pode destacar? Bom, a gente sempre está acostumado a estudar a microbiota como se fosse uma classificação taxonômica, né? O que está prevalente ali, como se fosse uma foto. E que eu acho que hoje tem de novidade é que a gente encara a microbiota como um verdadeiro órgão, né? De imuno, metabólico. E é muito mais importante do que a gente ter uma fotografia do que está acontecendo lá, é entender a dinâmica, o que está sendo produzido, os metabólicos, como é que está essa barreira intestinal no indivíduo, se ele produz mais ácido graxo de cadeia curta, se ele tem mais LPS, que vai inflamar mais, se ele produz mais ácido biliar secundário. Essa comunicação é mais importante que a taxonomia de cada um. Eu acho que esse que é o foco nosso hoje em dia, para a gente tentar entender, inclusive modular melhor essa microbiota. Eu concordo muito bem com o que você disse. Nós estamos vendo no Congresso a complexidade. Não é somente chegarmos numa cepa, um tipo de probiótico, mas toda a interação que a microbiota faz com várias partes do nosso corpo. É um mar a ser desbravado, nosso conhecimento é pouco, e isso é o que acho que chama mais atenção, porque o que é desconhecido parece que é mais interessante, do ponto de vista de tentar entender, mas é esse funcionamento completo, como se fosse uma rede de hormônios, de conexões, de interações que vai fazer a curta distância, como o intestino, mas a longa distância, como as doenças do eixo cérebro-intestino, doenças metabólicas, entre outras. Com certeza. E lembrar que microbiota intestinal, quando a gente está falando, não é somente de bactéria, como a gente pensava há algum tempo. A gente está falando de vírus, estamos falando de fungos, estamos falando de arqueias, de muito mais outros micro-organismos que fazem parte disso e que interagem um com o outro. Então, a gente ainda está descobrindo qual é esse tipo de interação que cada micro-organismo tem com o outro, que isso vai refletir na questão da saúde. E é interessante até ouvir um outro termo, pessoas, de desbiose. Nossa, mas o que é biose? A gente não sabe nem direito ainda o que é tudo. A minha microbiota pode ser diferente da sua, e a minha microbiota ser legal, e se a minha microbiota for para você, e não vai funcionar do mesmo jeito. Eu acho que a gente ainda está. Muita coisa está pesquisada, muita coisa está estudada, mas ainda é um mundo realmente a ser desbravado completamente, né? É, Em relação, aí é quando a gente foi pensando na questão do dia a dia, na prática clínica, a gente tem muitos estudos relacionados a isso, mas a nossa aplicabilidade, né? Eu acho que um exemplo muito bom é quando a gente pensa no supercrescimento bacteriano.
que realmente tem uma relação muito forte com essa questão da microbiota, né. Raíssa, o que você pode falar, que você já deu uma aula aqui de SIBO, muito legal, né. Sim, verdade. O conceito de desbiose engloba SIBO, não é a mesma coisa que desbiose, é uma das partes da desbiose. A gente não pode falar aqui com é sinônimo de outra, é só uma pequena parte. E a gente vai pensar em SIBO, é aquele paciente que tem muitos sintomas, principalmente distensão abdominal, que é um dos sintomas principais, alteração, constipação, quando a gente pensa na SIBO mais metangênica ali, que a gente chama, diarreia, mais na SIBO clássica. E aí hoje o que a gente tem de diagnóstico de SIBO que a gente usa na prática são os testes respiratórios. Mas aí eu faço uma ressalva, a gente pede um monte de teste, analisa muitos testes, né, e eles não têm uma acurácia tão boa, nem uma sensibilidade, nem uma especificidade tão boa. O mais importante sou eu que estou pedindo avaliar qual que é a probabilidade pré-teste que meu paciente tem de ter SIBO. E é muito importante eu que peço, eu que avalio esse paciente, eu também tenho que saber interpretar bem aquela curva, qual substrato foi utilizado, se foi glicose, se foi lactose, pedir diferentes para o meu paciente e ver qual que é a chance dele de ter SIBO. Só assim eu vou conseguir guiar melhor meu tratamento e confiar um pouco mais nesse teste. Exatamente. E a relação também à microbiota, a gente pensar, ela fica muito relacionada à questão de pensar em doença intestinal, né, então, diarreia, constipação, a gente sabe que ela tem alguma correlação também com as doenças inflamatórias intestinais, mas é muito além disso também. A gente vê que ela tem uma correlação mais com a questão do eixo cérebro-intestino. Nós já vemos também que a microbiota pode estar correlacionada também com doenças hepáticas, né, tem a questão da microbiota com H. pylori, qual é a relação que tem isso daí, até, questionado o uso de probióticos também no tratamento do H. pylori. O que a gente pode falar mais a respeito, assim, de outras doenças que a gente possa estar pensando que a microbiota também possa estar relacionada, Marcelo? A grande face hoje de correlação da microbiota, até por ser uma doença de uma abrangência e gravidade maior, são as doenças metabólicas. Uhum. Que esse está sendo talvez a grande alavanca desse conhecimento em outras áreas da medicina que não são somente a gastroenterologia ou a nutrologia e a pediatria, né, que trabalhava um pouco mais com ela. Então, com esse conhecimento, principalmente não da microbiota propriamente dita, mas dos metabólitos gerados por ela, poderem influenciar órgãos endócrinos, e isso está já bem correlacionado com desordens como o diabetes, a resistência periférica à insulina, as doenças cardiovasculares, e que a gravidade delas é importante e a prevalência delas na nossa população é muito importante. Isso vem chamando a atenção, que a gente precisa ter só o cuidado de entender que isso está sendo descrito. Não existe um conhecimento amplo, algo bem definido de que você precisa ou não determinada espécie. Às vezes é um fator de confusão. Às vezes a presença dela significa outra coisa, e não que ela esteja gerando aquela doença ou protegendo daquela doença também. Importante Em ter um alguns olhar casos. crítico Um olhar nisso, né, crítico. pode ser realmente, tem lá a gente viu determinada bactéria, cepa, e, tem aumenta o risco cardiovascular porque tem essa cepa, será que é ela mesmo, né, pode ser realmente um fator confundido, ela tá lá a bichinha quietinha, inocente na história, mas, tem muita coisa que está sendo vista, sendo levantada, é interessante a gente saber disso, mas sempre com um olhar crítico relacionado a essa parte, né. Podemos ser simplistas, né, a gente sempre tem uma dúvida, quem vem primeiro, o ovo ou a galinha, né? É a Exato. desbiose, a doença metabólica ou a doença metabólica que levou à desbiose? Nas doenças inflamatórias intestinais, a gente tem algumas coortes, né, que sugerem e acompanhou pacientes, parentes de primeiro grau de pacientes com doença inflamatória intestinal assintomáticos que não tinham e que desenvolveram a doença ao longo do acompanhamento. E 3 anos antes de desenvolver a doença, eles já tinham algumas alterações de permeabilidade intestinal, de microbiota. Então sugere, assim, a gente não pode afirmar, mas parece que esse processo acontece um pouco antes da manifestação da doença. Por isso que é tão importante a gente falar, debater, estudar e tentar entender o que está acontecendo. Com certeza, com certeza. Bom, indo para o ponto de vista prático, quando a gente fala em microbiota, o pensamento vai logo em probiótico, né. Probiótico, a gente vê prescrição para probiótico para muita coisa, várias cepas nós temos disponíveis. Quais são os cuidados que a gente tem em relação ao probiótico?
qualquer um pode usar, quem é imunossuprimido tem que ter um cuidado também em relação a isso, os cuidados que a gente tem que ter relacionados ao probiótico, realmente. O que vocês podem falar um pouquinho a respeito disso pra gente? Pergunta muito boa, tem que ser levada e respondida com calma e muita cautela. E acho que, probiótico tem nome e muitos sobrenomes. Nós temos espécies bacterianas com exatamente o primeiro nome, que elas podem ser ruins ou boas. Nós temos Escherichia coli ruins, Escherichia coli boas. Nós temos espécies de Clostridium bons, espécies de Clostridium ruins. Então, o sobrenome é muito importante. Quando a gente faz a leitura de um probiótico, ele vem com esse sobrenome. E é importante entender que probiótico não é tudo igual. Então, existem probióticos e que determinadas situações podem receber melhor determinados tipos de probiótico. Da mesma forma, são seres vivos. Sim. Existe um cuidado muito grande. Nós não vamos ser transportados em algo que coloque nossa vida em risco. Com certeza. Espécies tão mais sensíveis quanto eles também não. Então, a forma de entrega desse probiótico, a forma em que ele é produzido, o transporte, tudo isso influencia no resultado final. E aqui vai um grande problema das formulações, né? Elas não têm testagem para saber a viabilidade daquelas amostras ao final, na entrega do nosso paciente, né? Que é o consumidor final. Isso é preciso de um grande cuidado. Essa trouxe um estudo muito interessante, né? Um estudo canadense citado dessa modificação de microbiota. Existe na doença inflamatória intestinal um caos, é quase que uma fofoca acadêmica recente de um probiótico muito conhecido, talvez o mais estudado na doença inflamatória intestinal, que foi criado na Itália. E esse probiótico, chamado VSL3, Sim. ele começou a ser distribuído, então, Europa, Estados Unidos. O produtor, muitos anos depois, de nome De Simone, resolve ir para os Estados Unidos estudar se aquela formulação era realmente a que ele produziu. Descobre que não. Que o fato da produção ocorrer em outro local, com outras temperaturas, em outro sistema, mudou a característica. E todos os trabalhos publicados no PubMed tiveram que ser retratados, pois não se tratava mais daquela. Então, nós não estamos falando de medicamentos sintéticos, nós estamos falando de seres potencialmente vivos, entregues ao nosso paciente. O buraco é bem mais embaixo mesmo, é bem mais difícil, né? Ou seja, além de ser uma cepa específica para uma doença específica que a gente tem que estudar, tem que garantir que vai chegar vivo ali onde que eu quero que ele tem que agir, que vai resistir ao suco gástrico, ao suco pancreático, e que ele vai agir exatamente do jeito que eu quero. E isso é muito difícil. Com certeza. Mas probiótico na prática clínica, a gente pensa mais naquelas questões mesmo, diarreia, né? Todo que vê tanto uma diarreia mais infecciosa, diarreia relacionada ao antibiótico, Bem indicados, né? que são os bem indicados que a gente sabe que esses aí a gente sabe que funciona. Vocês têm mais alguma outra indicação de pensar todo, olha, o probiótico talvez seja interessante em determinado caso ou outro? Tem sim, quando a gente, por exemplo, tem algumas cepas que são mais estudadas para diarreias até crônicas, lembrando que o tratamento, enquanto tem doença, tem tratamento, né? Eu não vou dar um probiótico por um tempo limitado para uma doença que é crônica. Alguns pacientes que têm mais constipação, tem algumas cepas que são mais estudadas. O próprio tratamento do H. pylori, né? Tem alguns estudos, a evidência não é tão forte, mas quando a gente associa um probiótico, o paciente tem menos efeito colateral e por isso parece que ele tolera e o tratamento é mais eficaz. Então tem, mas é um mundo ainda que a gente tem que desbravar. A gente, como diz a doutora Maria do Carmo, que nos ensina dando, é muito mais difícil hoje prescrever probiótico do que antibiótico, né? A gente ainda vai ter que estudar, entender melhor, para essa doença são tais probióticos que são melhores, para essa, e a gente não tem isso muito bem definido. Tem algumas cepas, tem alguns consensos, né, e alguns até aplicativos que nos ajudam, mas ainda, não tem, a gente pode fazer afirmações como um deles. Ainda estamos esperando o Roma 5, né? Sim. Talvez traga alguma coisa relacionada mais ao microbiota, né? Os probióticos, né? Algumas definições. Algumas definições, será? Mas eu imagino que está dando trabalho, né? Para essa demora na chegada, acho que eles estão tendo essa mesma dificuldade em deixar tudo claro e
e que não gere tantos né, dúvidas ou entendimentos inadvertidos, né? Porque acho que todos nós estamos esperando essa atualização. Acho que junto com a diarreia aguda, as doenças de eixo cérebro-intestino, doenças funcionais, Sim. né? Elas também têm um grande nicho da utilização, mas desde que seja utilizado de forma correta, em tempo correto. E temos ainda, nós tivemos, não no Brasil, porque não chegou, mas tivemos ocasiões, por exemplo, a infecção pelo Clostridioides refratária, em que hoje o que nós temos aqui seria, e aí mudando completamente o transplante de microbiota fecal, a única indicação aprovada, Sim. mas o desenvolvimento também de uma entrega de uma quantidade tão grande semelhante ao transplante de microbiota fecal, e que foi muito divulgado, aprovado fora, mas que os dados de vida real vêm mostrando que não são tão efetivos também, não tanto quanto um transplante. Ao mesmo tempo, eu fico pensando sobre essas oportunidades de transplante, que são muito bem indicadas, a gente sabe que é uma colite grave, que necessita. Pergunto a vocês, Nuso, como vocês ficariam tranquilas em receber, muito bem indicado esse transplante de microbiota fecal, e daqui 2 anos descobrem que o doador dessa microbiota está com câncer coloretal, intimamente ligado à microbiota intestinal. Por quão tranquilos ficaremos, né? Então, Mesmo são bem esses indicado. cuidados que a gente tem que entender que estamos transferindo espécies vivas que vão habitar a gente por um bom tempo. Verdade. Já que a gente está falando de caso, igual o caso de um atleta americana, né? Que tinha teve uma infecção recorrente pelo Clostridioides, recebeu um transplante de fezes, muito bem indicado, mas depois de um tempo ela começou a ganhar peso. E ela não conseguiu continuar sua carreira de atleta e ela descobriu que o doador era obeso. Então, assim, é exatamente isso que você perguntou. A gente tem uma dificuldade disso. Já que a gente está falando de novidades também, está em estudo aí os probióticos de nova geração, né? Que Sim. são os probióticos geneticamente modificados, ou aqueles que a gente sabe que produz, que tem um alvo metabólico específico, e os pós-bióticos, né? Que são inativados ou o produto deles. Mas também, assim, é nesse mundo que a gente tem que travar isso melhor. Verdade, verdade. Bom, a gente falaria aqui por horas sobre microbiota. Esse assunto vira um congresso, né? Esse assunto foi um Já congresso, virou. já virou um congresso, inclusive nós tivemos no meio do ano, né, já um congresso relacionado a isso, muitas salas relacionadas aqui à microbiota na SBAT, nós tivemos no DDW também. Esse assunto é muito debatido, ainda gera muita curiosidade, ainda temos muitas dúvidas, para a gente chegar numa conclusão de que a gente ainda precisa saber mais, né, estudar mais, a gente precisa saber qual é o produto certo, para a ocasião certa, para o paciente certo também. Eu gostaria muito de agradecer a presença de vocês dois, por estar aqui falando com a gente a respeito disso, e abro espaço para as considerações finais. Marcelo? Eu agradeço a presença de estar aqui com vocês duas. Um enorme prazer, um enorme prazer falar disso com seriedade, trazer importância, o quanto isso é importante para nós, para os nossos pacientes, mas que acho que a mensagem existem dúvidas, vamos usar o que a gente já pode utilizar e continuar estudando, isso talvez a gente modifique, crie novos rumos da medicina. Estamos no começo. Com certeza. A isso gostaria de agradecer também. Eu gosto muito de uma frase do Marcelo Gleib em relação a esse assunto, de encarar o conhecimento como uma ilha. À medida que a gente aumenta esse conhecimento, a gente aumenta essa ilha, mas a gente também aumenta a fronteira com o oceano desconhecido. E é isso que a gente sente quando a gente está estudando isso. Com certeza, com certeza. Bom, estamos aqui para desbravar oceanos também. Bom, gente, esse aqui foi mais um videocast do nosso Gastro em Foco, essa edição especial SBAD 2025. Essa edição vai estar disponível no YouTube da Federação Brasileira de Gastroenterologia, e também você pode acessar o nosso site www.fbg.org.br. Lá vai ter acesso aos nossos videocasts, à Universidade FBG, que vai falar com trabalhos também relacionados à microbiota, a aulas que nós já tivemos também relacionados a isso, e acesso aos nossos podcasts, aqueles que você fica ouvindo quando e quantas vezes quiser. Esperamos vocês no próximo episódio. Até lá!